Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Psicanálise e Filosofia. Vamos entrando, vamos se acomodando, que já vamos começar. Assim que nosso convidado aparecer aqui, nós iniciaremos. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Ethel. Boa tarde também a doutora Cibele. Vamos só esperar o professor Plínio. Boa tarde, Patrícia. Alguém sabe onde está o professor Plínio? Ah, maravilha. Tá ele aqui. Boa tarde, Loiane. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bom? Como vai? Tudo bem, Eduardo? Tudo bom? Tudo bem. Bom, bem-vindo, professor Plínio. O senhor está fazendo parte aí do terceiro episódio da nossa série de psicanálise e filosofia. Ah, Gente, prazer ter o professor aqui, professor Plínio. Eu convidei ele porque eu assisti uma aula que ele deu no curso do professor Daniel Mar Pérez, lá no Unicamp. Fiquei absolutamente encantado com a riqueza da filosofia oriental. Confesso que muitas coisas eu não conhecia, eu conhecia muito pouco, né? E a forma como o senhor apresentou os conceitos, né? E os conceitos principais da filosofia oriental realmente me chamaram muita atenção. sim. Tanto que eu esbocei um ensaio, né? Tentando relacionar aí a angústia freudiana com a ideia de angústia no budismo e tal. Não sei se ficou bom, né? Espero que tenha ficado. Mas me chamou muita atenção realmente a riqueza, né, da filosofia oriental, que a gente tem muito. Eu, particularmente, confesso que eu tive muito pouco contato, né? A gente tem mais contato com uma perspectiva de budismo, mas aquela coisa relacionada mais prática espiritual e etc e tal. E o senhor apresentou um lado, não só o lado acadêmico, mas também que o budismo também é uma produção, né, de pensamento, uma produção filosófica muito rica, né? Sim. Bom, gente, vou apresentar então o nosso convidado, o professor Plínio. Ele é doutorado pela USP, né? Então, Tem pela aí Unicamp. formação. Não, Perdão, Unicamp. Olha o ato falho, doutorando. né? Já começamos com o ato falho. Doutorando pela Unicamp, tem um longo percurso aí, tanto no Ocidente quanto formação também no Oriente. Depois eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É professor de filosofia e ciências budistas, né, no ITCB, Instituto de Teologia Cristã e Budismo, não é isso? Ciências budistas, isso. Ciências budistas, ok. E, bom, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho dessa interação, né, basicamente entre
um certo aspecto do pensamento ocidental, que é a angústia a partir de Freud, né, com o entendimento já milenar aí, né, de angústia e vazio que está na filosofia oriental, né? Perfeito. Então, professor Plínio, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho do seu percurso e como é que o senhor chegou, né? Como é que o senhor chegou nisso, né? Esse contato aí com a filosofia oriental, essa formação aí que o senhor teve no Oriente. E isso foi porque, né, meus pais, né, meu pai é chinês, minha mãe é italiana, e meu pai Uhum, primou por essa ideia de que a gente tinha que aprender um pouco da cultura chinesa. E o uhum, meu interesse, assim, desde muito novo, desde os 6 anos de idade, sempre foi artes marciais. Aí tem aquela uhum. coisa daqueles filmes da Record, Templo de E, Shaolin, aquela coisa de louco ali. E aquilo ali cativa a criança, né? Então, na adolescência, quando eu fui para a China, eu comecei a ter interesse por aquilo. Eu falei, mas o que é esse negócio de Shaolin, budismo, né? Eu já praticava Kung Fu uhum, aqui, praticava Judô Jiu-Jitsu também, então quando eu fui para a China, eu me interessei mais por esse lado da filosofia mesmo. Tive sorte, tive professoras budistas que me indicaram o caminho ali. Então, eu uhum, acabei estudando numa instituição chamada Dharma Drum, lá de Taipei, né? Eu acabei por grupos, assim, né? A gente foi estudando, depois foi indo, depois eu me formei. Aí, na hora que me formei, eu acabei indo para pós-graduação na Itália. Mas não é que eu fui na Itália, eu fiz pelos uhum. italianos, né? Mas eu não morei na Itália, eu fiz com material italiano. Você vê que estranho, né? Minha mãe é italiana, cara, coisa muito louca. E, e foi isso, né? Aí, na hora que concluiu tudo isso, eu descobri que aqui no Brasil não é válido. Isso não Hum. é reconhecido pelo governo como sendo alguém de graduação e pós-graduação. Então, aí, né, a sorte que eu já estava aqui nos movimentos aqui da... Eu passei na Unicamp em 98 em engenharia mecânica, né? E eu fazia engenharia mecânica e filosofia. Fazia Uhum. faculdade no tempo. Aí, no estágio que eu tomei para ir para Taipei, para trabalhar lá, em 2003, eu peguei o COVID-1. Eu sobrevivi ao Covid-1, eu estava lá no meio da gripe. Aí eu voltei para cá, chutei o pau da barraca, meu irmão. Não queria saber de mais nada. Depois de ver tanta gente morrendo, não queria mais saber de nada. Aí fui fazer direito. Nossa ideia, né? O cara ficou doido. Eu fiquei doidão por causa do grupo, não sabia. Fui fazer direito, mas os estudos budistas continuaram normal, mas fui fazer direito, larguei a faculdade de engenharia, larguei a faculdade de filosofia, fui fazer direito. E economia. Professor Plínio, estão dizendo que seu áudio está baixo. O áudio tá baixo? Peraí, É, deixa eu colocar aqui então Ih, como é que eu vou colocar isso aqui sem derrubar? Vai ter que ficar segurando aqui durante uma hora. Peraí. Vamos lá, então. Aqui. E agora? Melhorou? melhorou, parece que Melhorou? melhorou. Então, vixe, agora tem que segurar. Vamos lá. Vamos lá treinar o ombro. Treinar o braço também. Vamos lá. Aí foi isso, né? Aí eu comecei a fazer direito, aí me formei em direito, aí depois fiz filosofia contemporânea, você vê, né? O cara larga, depois o cara volta. Né? Filosofia chinesa, filosofia contemporânea na UEL, Universidade Estadual de Londrina. Né? O meu orientador foi o professor que hoje é meu orientador no doutorado. A gente vai concluir agora, dia 4 de fevereiro, com a minha defesa de tese, que também é em filosofia chinesa e sinologia, Uhum. né? É o Antônio Florentino Neto, e na UEL junto com o Éder. E aqui na Unicamp só ele mesmo, o professor Antônio Florentino Neto, e o amigo meu, que eu considero meu mestre de psicanálise, o Daniel Omar, que me indicou você, não é isso? Né? Então, Uhum. Sim, como ele tem fez essa várias, ponte. né? Então, como tem várias comunicações entre, eu andei estudando um pouquinho, sabe, lendo dicionários. Sabe Uhum, quando você lê uhum. dicionários de, tem aquele dicionário da Zahar lá, da psicanálise, eu li Ah, ele. da Unesco. Uhum. Isso. Aí eu li aquilo ali e achei extremamente interessante para se comunicar com algumas questões budistas, né? Como, por exemplo, a questão da pulsão sexual, que no budismo também tem. A outra questão é a questão, como você colocou, da angústia. Né? Mas, assim, de maneira estranha, fala-se no Ocidente, né, no nosso Ocidente, sobre... Eu estou tentando ajustar aqui o tripé, rapaz, tá um sacrifício. Não vai a coisa, que tá caindo para os lados, uma coisa de louco. Peraí. Aí pronto, foi.
Ah, maravilha. Agora foi. Então, eu acabei dando uma olhada, né, na psicanálise e o Florentino e o nosso grupo de filosofia oriental da Unicamp, né, dos professores, eles também falavam muito de psicanálise, né? Então eu acabei me aproximando do Daniel também por isso, e a gente começou a Uhum, conversar bastante. Ele se transformou meu mestre, eu considero ele meu mestre de psicanálise. Para eu entender os conceitos, eu recorro a ele muitas vezes. uhum. Então, aí, num dado momento, ele me falou: olha, nós temos uma diferença aí do conceito de vazio. Né? Eu falei: mas qual a diferença? Ele falou assim: olha, existe uma diferença, que o vazio no Ocidente provoca angústia, enquanto que no Oriente parece que a Uhum. vacuidade é a solução para o vazio, e é exatamente isso. Parece que isso está no Lacan também, né? No Lacan também, né? É, Lacan, isso. Sim, o conceito de vazio. E Uhum. eu achei muito interessante, porque eu tomei conhecimento, por exemplo, desse conceito de vazio através de uma animação daquele Hayao Miyazaki. Uhum. E aí eu fui ver, né, que ele trabalha muito com isso. Eu fui ver alguns vídeos, um pessoal que tem um conhecimento sobre esses conceitos, né, falando Uhum. sobre a presença do vazio nas obras do Miyazaki. E que não é igual exatamente o que o Daniel falou, não é igual ao vazio concebido aqui no Oriente, porque a ideia de vazio aqui no Oriente evoca exatamente essa coisa da angústia, né? Perfeito. Você colocar alguém num quarto vazio, deixar alguém num espaço vazio, pensar, né, em um espaço vazio, para o pensamento ocidental se torna uma coisa muito difícil. Eu digo isso por experiência própria quando eu fui fazer alguns exercícios de meditação, exatamente, Patrícia, do Estúdio Ghibli. Eu fui fazer um exercício de meditação e aí o instrutor dizia, né, para a gente tentar não pensar em nada. E como é difícil, né, não pensar em nada, né? E ele dizia tomar contato com o vazio e tal. E como era difícil fazer isso, rapaz. Vou te contar. Então, bom, comecemos por aí, né? A ideia de vazio, parece que o Miyazaki ele tem a ideia de vazio com propósito, né? Então, a composição entre o fundo branco e o fundo escuro, que compõe uma imagem. Então, é muito legal. Eu achei muito legal esse conceito, porque, por exemplo, em certas obras de arte, né? Você vê que o fundo compõe a própria imagem. Então a gente aqui tem o conceito que o fundo é branco, né? O fundo branco e você monta uma imagem em cima, né? Eu vi em muitos artistas orientais que o fundo vazio ele compõe, ele faz composição da imagem. Então eu achei muito interessante isso. Então, bom, acho que a gente pode começar por aí, né? Falando dessa interlocução, você sempre teve aí nesse meio do Ocidente, do Oriente, até pelos seus pais, né? E, bom, talvez a gente possa começar por aí. Essa diferença de vazio no Ocidente e no Oriente. Então, essa ideia, né, de pensar sobre a vacuidade dá a gente chama em chinês de zi, né, que é ou ti, ou tem diversos dialetos, da maneira que você falar tá certo, não interessa aí. Então, assim, Uhum, você parar o pensamento, né? Só que quando a gente usa o pensamento discursivo para parar o pensamento, a gente fica repetindo para a gente mesmo: eu não posso pensar, isso é pensar. Então, logo você tem um problema muito sério. uhum, uhum. Né? Sim. Que gera toda a dificuldade. Né? Então, tem que parar de pensar, tem que parar, mas você continua pensando. Então, agora, essa questão que você colocou das diferenças de cores e esse estudioso ou mestre que você citou, eu não sei muito bem quem ele é, mas o que eu posso dizer para você é assim: nós temos muitas escolas de budismo na China, no Japão, Uhum, na Coreia, na Mongólia e no Tibete. Ok? Se a gente desce para baixo, Sri Lanka, Tailândia, Laos, Vietnã, mais escolas ainda. Todas elas são caracterizadas por duas vertentes. Uma é Thera uhum, e a outra é Mahayana. Okay? Uma é Theravada e outra é Mahayana. uhum, Okay? uhum, Ok. Então, a característica da escola Mahayana, ela nasce junto com uma escola que hoje só existe no Japão e na China, mas de maneira indireta, absorvida pela tradição Mahayana, que é a tradição Sarvastivada. A tradição Sarvastivada ela se fundamenta em cima da racionalidade. Então, uhum, diversos e diversos sutras do Buda, etc., foram assim colocados de lado porque aquilo que a pessoa experimenta no seu dia a dia não está refletido no sutra, então aquilo não é aceitável. Como, por exemplo, descida de deuses para falar dentro do sutra, etc. A escola Sarvastivada, por um lado, aceita, por outro lado, não aceita. Um lado aceita como alegoria, metáfora. uhum, Agora, como coisa em si, não.
Então, dentro dessa vertente, nós temos assim que existem sutras ou escrituras que são de significado definitivo e outras que são de Uhum. significado provisório ou convencional. Tá bom? Mahayana também pega isso. Então, isso passa para a China, isso passa para o Tibete, isso passa para o Japão. Quando chega o advento da escola Zen, que na China já surgiu muito antes, por volta do século 5, 6, ali chama Xian. Alguns colocam no Uhum. século VII, outro século VIII. Bom, aí, aí tem toda uma disputa entre o pessoal da budologia ou das ciências budistas, entende? Mas aí, ok. Aí você tem esse problema que é a interpretação chinesa dos ensinamentos do Buda. Nós temos duas grandes ondas de tradução na China. Primeira onda, século IV. Principal expoente, Kumarajiva. Segunda onda, século VII, dinastia Tang. Principal expoente, Xuanzang. Xuanzang é aquele carinha, aquele monge do Rei Macaco, sabe? Aqueles negócios que tem Uhum. na Uhum. Netflix. Tem aquele monge lá que ninguém. Aquele cara lá foi para Nalanda, fez um percurso gigantesco, foi sequestrado, tem toda a história dele lá na China, por isso que ele é tão famoso. Aí ele vai na Nalanda, aprende sânscrito, fica 20 anos e volta com mais de 50 mulas carregadas de texto para a China. O imperador, na época da dinastia Tang, monta um mega complexo assim, de vários tempos para traduzir aqueles textos todos. E aí, então, começa essa nova onda na China, né, que o budismo Shan também pega, e você tem outras escolas tão importantes quanto a escola Shan ou Zen, que é a escola Huaiyuan, Tiantai, que é essas duas, e Uhum. Faxie. Essas três são as escolas assim, extremamente importantes que marginam todo o conhecimento chinês. No Japão, as mesmas escolas aparecem. Com essa onda da tradução, também surge o budismo Vajrayana, ok? E isso passa para o Uhum. Japão chamado Shingon. Então, tudo isso no Japão forma o cabedal da escola Zen, porque ela tem que se comunicar Uhum. com todos esses diferentes níveis. E tem uma outra escola que é extremamente importante, que eu acabei não citando, que é Jintu, terra pura. Quando a gente vê nos filmes chineses, Amitofo, sabe, cara? Assim, Uhum. aí Uhum. os caras Uhum. traduzem como Buda bless, e aqui a gente tem Uhum. Deus, Buda te abençoe, não tem nada a ver. Sim. Amitofo é um sutra que você fica falando esse nome porque tem a ver com o poder do outro. É mesmo um paralelo possível entre a graça de Santo Agostinho ou a graça de São Paulo. Não é Uhum. por mérito que sois salvos, é por graça, essa é a ideia. Aí você Uhum. reza pro Buda Amitabha e aquilo ali te salva. É basicamente isso. Então, o budismo Shan não aceita isso aí. Ele falou, não, é pelo poder de si mesmo que nós somos salvos. Então, esse emaranhado todo do Japão atinge o Ocidente pela Europa. No registro da psicanálise, da filosofia, através da filosofia continental e filosofia analítica e outras filosofias estão surgindo. E aí finalmente chega até, pelo que eu consegui entender, pode ser que eu esteja completamente doido, ou equivocado, ou parcialmente equivocado, mas me parece que aí é que começa esse diálogo entre psicanálise e Oriente. Né? Aí nós temos Uhum. Nishitani, os japoneses que foram estudar com Heidegger, outros que foram estudar com o pessoal da França, daí você tem toda essa, ou seja, filosofia existencialista, talvez você tem todo esse Uhum. cabedal todo aí, essa comunicação. Né? Então, a gente precisa primeiro determinar qual escola budista nós estamos conversando, percebe? Porque elas Ótimo. variam, tem variação no sentido de vacuidade. Então, por exemplo, a escola indiana. Né? E quem promove essa escola indiana hoje são os tibetanos. Daí você tem o Dalai Lama na ponta. Né? O principal professor Uhum. que fala de vacuidade hoje, na mídia, etc., é o Dalai Lama. Depois eu tenho outros menores, né? Mas é o principal da linha tibetana. Chineses e japoneses tem muitos. Né? Aqui no Brasil nós temos professores muito legais que aparecem na mídia, etc., que uma nós temos a Monja Coen, outra nós temos o monge Uhum. Padma Santen, aí depois tem uma série de outros professores menores aí. Né? Tem o monge Rishin também, mas aí já é tibetano. Né? A Coen Uhum. é japonês. A Santen é brasileiro tibetano. Lama Rinchen é tibetano, tradição Shakya. Então você tem essa série de professores aparecendo, defendendo e mostrando o Dharma das suas escolas. Né? A minha instituição aqui é uma instituição, como você está vendo, acadêmica, então ela se comunica com todo mundo. Uhum. Né? Mas aqui nós temos bastante monges que são da tradição Gelupa, a tradição de Lama Tsongkhapa, ligados ao Dalai Lama. Bom, então nós temos esse movimento. E do meu lado está ligado com Taipei, com o lado do budismo Xian Yogacara,
ok? Então, assim, nós temos essa conexão toda aqui, essas articulações todas ocorrendo aqui dentro do nosso meio. Né? Então, assim, o conceito de vacuidade, o conceito de angústia, o budismo não se rompe porque ele está centrado no conceito de libertação. Existe um fundo soteriológico aí. Então, a ideia de que é possível se libertar do sofrimento de suas causas, porque os sofrimentos, as suas causas, são vazios. Ó que esquisito. Uhum. Mas são vazios do quê? De um estatuto ontológico imutável. O que quer dizer isso, em outras palavras? Vamos falar de outras palavras, porque isso é muito filosófico. Né? Vamos sair um pouco disso, senão eu vou ficar falando. Aí quem está do outro lado fala assim: o quê? O que você está falando? É o eu imutável, ok? Quando a gente fala estatuto ontológico imutável, é o eu, o ego, como algo imutável. Não muda. Passa o tempo, muda o corpo, mas o eu não muda. Eu sou o mesmo sempre. Então, essa maneira de ver as coisas foi combatida no budismo desde a época do Buda Shakyamuni, 500 anos antes de Cristo. Por quê? Porque o Buda dizia, se o eu for fixo, impossível qualquer tipo de libertação do sofrimento. Você vai ficar rodando só. Rodando. Então, aí o Buda dizia, não, o jeito de escapar disso, sair fora disso, é entender que o eu, a pessoa, pode ser constantemente refeita. Para constantemente se refazer, é necessário o apoio de duas coisas. Uma, raciocínio analítico sobre a realidade, como as coisas realmente são. Aí o Buda fala de duas coisas, né? Verdade última, aí é a vacuidade, aí é a interdependência. É como se fosse o lado de duas moedas. Vacuidade está de um lado, se vira do outro lado, interdependência. E o outro lado é concentração. Porque a mente precisa, não é a mente cérebro. Então tem um outro conceito dentro desde a época dos Abhidharmas do Buda, mais ou menos ali por volta do século II a.C., com o imperador Asoka. Você tem uma sistematização dessas ideias da vacuidade. E junto com essa sistematização vem a ideia de cérebro, órgão mental. Então esse órgão mental, o órgão sensorial, que controla todos esses mecanismos que a gente tem de sensorialidade. Mas estava no budismo naquela época, você não está adaptando para psicologia e neurociência, não. Estava já lá. Isso está no Abhidharma Coxa Baixa. Né? Aqui no nosso instituto a gente estuda isso. No ITCB, na Associação Buda Dharma de Valinhos, a gente estuda isso. É a mesma formação que você tem na China, no Japão e no Tibete. Adaptada, claro. Né? Porque se fosse a mesma, imagina o Eduardo, você comigo, debatendo durante 6 horas por dia sobre conceitos, a gente tem que memorizar o texto para começar a debater, para tentar escarafunchar aquele texto, para ver os limites dele, etc. 6 horas por dia, a gente não trabalha. Por isso que é coisa de monge, né? Então tem que adaptar para o leigo poder ter um viés aquele sem ter que se comprometer tanto assim. Qual é o tema central de tudo isso? É a angústia. A angústia de existir e de estar dentro do sofrimento constante, de uma insatisfação constante, que gera essa angústia constante, de cognição. A cognição dá prazer. O conhecer dá prazer para a gente. Ao mesmo tempo, ele é a fonte do nosso sofrimento. Por quê? Porque a gente quer conhecer sempre mais, ter mais prazer, e aí a gente se questiona, mas para que serve existir com isso? E aí vem, não sei. E esse não sei gera angústia. Porque o não sei leva para, então, vou reduzir. Eu existo para sentir prazer sensorial. E aí começa o problema. E o Buda fala, o vácuo, o vazio é a solução para isso. Aqui, como você falou, ficar num lugar sozinho, etc. Pô, como é que fica esse negócio, meu Deus do céu? Ficar lá sozinho. Por que a gente sente tanta angústia de ficar sozinho num quarto? Porque não tem como conhecer as coisas. É sempre a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Mas o Buda dizia, e toda a tradição budista diz, que ao longo de todas as existências, a gente cai nesse mesmo quarto que você falou no começo. Porque é sempre a mesma coisa, sempre sensorialidade, conhecendo relativamente os mesmos objetos. Então sempre cai na angústia existencial. O que eu faço com isso? Como eu saio desses problemas? Porque se eu ficar tendo que viver isso constantemente, num eterno retorno, não estou parafraseando o Nietzsche, mas isso já está dentro do budismo, como é que eu saio disso? Sai pelo conhecimento do vazio. Mas agora eu queria perguntar para você, como é que o vazio é visto dentro da psicanálise? Aliás, qual escola que você estuda mais e como que é essa questão do vazio dentro da psicanálise? E por que ele gera angústia? Bom, ótimo. Bom. Cadê o professor Daniel agora?
Bom, eu tenho uma formação mais freudiana, né? Ultimamente estou me arriscando mais no Lacan, estudar Lacan mais sério. Mas, bom, o vazio é uma categoria, né, dentro do Lacan. A gente tem a angústia, né, o vazio e o nada. Hum, São três categorias diferentes de uma experiência. Diz também de um tipo de experiência, hum, mas que o principal afeto, né, porque toda experiência evoca um afeto, né, tudo que a gente, para fazer sentido, para uma experiência fazer sentido, tem que vincular ela a um afeto, né, para que ela faça sentido para mim. Isso hum, está desde o Freud. O principal afeto da psicanálise é a angústia, né? hum, Tanto que tem alguns psicanalistas que dizem que o único afeto verdadeiro, né, a angústia não mente, né? Uma máxima que a psicanálise tem de que a angústia não mente, porque a angústia, quando ela aparece, né, ela evoca uma série de sensações desprazerosas, né, incômodos e tal, inclusive corporais, né? A pessoa até uma manifestação física da angústia, né? E consequentemente também da ideia de vazio, né? Então, quando hum, eu tenho uma ausência de representação, eu tenho algo que eu não consigo representar, né? Uma experiência que eu passei, que eu vivo, que ela não consegue ser abarcada, porque a gente, né, geralmente é assim, a gente passa por uma experiência, a gente tenta acomodá-la por similaridade, né? Então, coisas parecidas com o que eu já passei, que eu identifico, né? Se isso não acontece, se eu não consigo abarcar a experiência dentro do meu sistema simbólico, meu sistema de significantes, enfim, como diz o Lacan, né? Minha hum. cadeia significante, o resultado disso é angústia, né? Porque essa experiência não foi devidamente acomodada e ela fica gerando tensão no psiquismo e o psiquismo, né? Toda a tensão que acontece no psiquismo ela precisa ser descarregada, né? E por algum modo vai ser descarregada. Então, a manifestação física da angústia, que é a ansiedade, né? Hum, Então, o suadouro, né? As palpitações, a ativação do sistema parasimpático, enfim, a pessoa sente até diarreia, etc. e tal, essas manifestações físicas da angústia, mas também temos as manifestações psíquicas, né? O sentimento de medo, hum. o sentimento de morte iminente, né? A inquietação. Então, tudo isso faz parte deste grande grupo de afetos chamado angústia, né? Esse afeto maior chamado angústia. Bom, e me parece, né, pelo que eu entendi do Lacan, dessa questão do vazio, está mais relacionado com a questão da ausência da representação, ou com a insurgência do real, por assim dizer, talvez. Né? Uhum. Que o real também é uma categoria, né, do Lacan, que nós temos três grandes sistemas, né, imaginário, simbólico e real, que eles se entrelaçam, né, três registros, na verdade, de tentativa de abarcar uma experiência, e que eles se entrelaçam de uma certa forma, né, para que a gente consiga, bom, significar as experiências que a gente vive. O real, ele diz respeito àquelas experiências que não, por algum motivo, elas não foram ainda significadas. Né? Nem no registro do simbólico, que é esse registro da linguagem, que é esse registro das trocas, né? Da lei simbólica, Hum, nem no registro do imaginário, que pertence ao registro do corpo. Né? Então, o imaginário enquanto imagem. Né? Então, representações imagéticas que eu tenho, né? E também, inclusive, corporais. Então, tudo que faz parte da imagem do corpo, hum. das sensações corporais, pertence a esse registro do imaginário. E o registro do real parece que é aquilo que não está em nenhum dos dois outros registros ainda, né? Então, o real, quando ele é nominado, por exemplo, ele pode fazer parte do simbólico. Então, quando eu tenho uma experiência de angústia e eu dou nome àquilo, eu Hum, simbolizo aquela experiência. Então ela sai do campo do real, ela sai uhum, do campo da angústia, né, e ela entra no campo da linguagem. Então, basicamente, é assim que nós entendemos, né? E, bom, na clínica a gente tem a insurgência da angústia, principalmente a partir dessas experiências que não fazem sentido, né? Em que a gente não consegue atribuir sentido.
E aí e aqui eu me pergunto, porque o budismo, a filosofia budista, principalmente, ela tem a ideia de não dar sentido, né? Não pensar num sentido. Então, Hum. como é essa interlocução? Achei interessante pensar nisso através da angústia, porque, bom, primeiro que a angústia parece ser o afeto universal, né? Todo mundo sofre de alguma Hum. coisa, de alguma forma, né? Então parece ser uma coisa que pode aí ligar esses dois sistemas de pensamento a priori tão diferentes. Não sei como o senhor vê essa interlocução. Eu acho que assim, né, essa interlocução ela é muito provável e eu acho que ela é muito necessária, porque fazer essa ponte, né, essa mútua, podemos assim, esse mútuo benefício com a psicanálise entre o budismo e a psicanálise é algo necessário, porque é, diversos níveis, né, estão colocados aí, como você colocou, né, a questão da representação, da imagem e etc. Não é que não tem um sentido para a existência humana dentro da filosofia budista. Antes de a gente falar de filosofia budista, a gente tem que levar em consideração que existe uma categoria de três aqui. Primeiro, a Uhum, ciência budista, a observação do mundo externo. Depois nós temos a filosofia budista. E depois nós temos a teologia ou religião budista. Então a pessoa começa na ciência budista, depois ela passa para a filosofia budista, que é a mente, e depois ela passa para o terceiro mundo, para o terceiro ponto, que é a religião budista. Ela pode parar em um uhum, desses pontos aqui. Não necessariamente todo uhum, budista é religioso, não. Todo, todo, uhum, religi- todo, toda pessoa que gosta de Buda também está lá com a filosofia? Não. Por quê? Porque pode parar só no nível da ciência. Por exemplo, aspectos da física quântica. É o nível. Outros aspectos de outros pontos, como ciência, também faz parte da ciência budista, entende? uhum, Então, não existe essa coisa assim do tipo, não, todo budista é religioso. Não. Às vezes não, às vezes é só filosofia. Qual a diferença entre os dois? uhum, Na filosofia budista, a questão moral não tem nem bom nem ruim, como você colocou. uhum, Então, esse aspecto, de fato, aspecto da filosofia budista. Aflição ou não aflição, isso é visto da mesma maneira. Como lados da mesma existência. Mútua determinação. Uma coisa determina a outra. Por quê? Porque não tem a substância ou essência imutável, tal como existia na Grécia, por exemplo, Platão. uhum, uhum, Ou Aristóteles é um pouco mais complicado, mas parece que determinadas linhas do aristotelismo colocam uma espécie de ontologização da substância, particularmente pelo pessoal da Idade Média. Né? Mas aí é, é disso que nasce esse conceito de individualismo, personalismo que a gente tem hoje. Né? uhum, E o uso da psicanálise me parece que é uma ferramenta para o Ocidente muito boa para mostrar os problemas que essa visão de manutenção do individualismo, personalismo, acabam criando para a gente. uhum, Numa dimensão individual ou numa dimensão coletiva, numa dimensão social. Depois, hoje a gente tem que pensar numa dimensão planetária. Tem que pensar no globo. Não dá para pensar mais só em, por exemplo, primeiro a América, depois o resto do mundo. O quê? Vai dar uhum, problema esse tipo de coisa. Né? Primeiro eu, depois os outros. Não, já deu problema. Esse período já acabou. Se entrar nisso aí, uhum, já vai dar problema. Então, interdependência sempre. Eu e o outro tem que andar junto. Mútua determinação. Né? Então, uhum, o Buda dizia o seguinte, olha, primeiro nós temos a ignorância distorsiva. Esse senso de eu que está constantemente batendo na gente aqui. Eu sou mais importante do que os outros. uhum, Minha felicidade é mais importante do que a felicidade dos outros. Isso é a prisão. Isso aprisiona a gente dentro dessa angústia. Talvez a existência nossa, o sentido dela só pode ser existido quando se pensa na coletividade interdependente, porque senão não tem sentido. Só tudo para mim, para mim, para mim, satisfação constante, insatisfação e angústia constante. Então, da ignorância distorsiva vem as intenções condicionadas pela ignorância distorsiva. Dois níveis de ignorância aqui. Ignorância comum, que eu, por exemplo, ignorância de alfabeto. Eu aprendo A, B, C, D, F, G, H, acabou essa ignorância. Outro nível de ignorância, essa distorsiva. Eu aprendo que o egoísmo é ruim, mas não acaba com o egoísmo. Porque precisa de um outro, precisa treinar tudo, toda a cognição, uhum, essa coisa toda que nós chamamos aqui de ser, em contato com o mundo, para parar o egoísmo, senão não para. Então não é só uhum, eu. Né? Então, por isso que eu te falei. Então essa
essa é a proposta dos veículos chamado Mahayana, né? Ou Sistema Universal. Né? Então, Uhum. ok. É a intenção. Da intenção, a intenção formata a consciência. Quantos tipos de consciência tem? Aí agora, cara, é que a coisa pega. Porque determinada escola fala 8. Escola da lógica, por exemplo, vai falar de percebedor direto, que é sensorial, sensação. Vai falar de conhecedor inferencial. Vai falar de conhecedor subsequente. Vai falar de consciência que assume corretamente. Consciência na qual o objeto aparece, mas não é definido. Consciência dúbia e consciência errônea. Caraca, isso é só o começo da coisa. Né? Então, isso aprofunda de uma maneira assim, ó, desde a Índia, depois vai para o Tibete, vai para a China e continua aprofundando. O pessoal continua estudando, escarafunchando como é que a mente conhece. Essa é uma categoria de conhecimento que os tibetanos chamam de entendimento e conhecimento. Né? Chama de Lorik, em tibetano. Lo é uma coisa que Budi. E Irik é Samvedana. Okay? Então, esse conhecimento aqui, ou a gente pode chamar de Jnana também, ou Jnana. Okay? Então, isso é o conhecedor que a gente tem em relação à realidade. Então, o meu eu, ele não é um eu que existe como algo fantasmagórico presente aqui e que é imaterial, que está aqui e que troca de roupa, de uma vida após a outra, de uma existência após a outra. Não. É só uma função meramente designada sobre essas funções cognitivas. Mas aí isso pode provocar angústia para as pessoas. Então, quando eu morrer, vai acabar? Não. Justamente porque esse eu é mutuamente determinado com as coisas que estão em conjunto, as coisas que estão em conjunto e os impulsos mantêm ele, mas não da mesma maneira. Então, esse eu chamado Plínio e esse eu chamado Eduardo, esse aí desaparece com a morte. Mas qual é o problema com isso? Porque ele já não é o mesmo quando tinha 5 anos de idade, nem quando tinha 10, nem quando tinha 20, nem quando tinha 25. Né? Então, essa a gente pode dizer assim, que é a grande base para o diálogo com o budismo e a psicanálise. Essa questão da transformação do eu que o Freud também buscava, resolver esses problemas. Né? Nesse ponto, isso que você está falando, né, dessa mudança constante, é o que se chama impermanência? Anitiyata, perfeito. Uhum. É isso mesmo. Ótimo. Bom, então a gente também parte dessa premissa porque, assim, o próprio Freud diz, e isso que eu achei interessante, porque você fala de tipo de consciência, na psicanálise uma máxima que a gente tem é o eu não é senhor em sua própria casa. Né? Ou seja, a capacidade de controle, até de percepção da consciência em relação ao sistema inconsciente é muito mais limitada. Né? A consciência é limitada, porque o eu, né, acima de tudo, o Freud diz, o eu é corporal. Né? Então a barreira do eu é a pele, né? Aquilo que nós sentimos, né? Os nossos sentidos, nossos 5 sentidos. Então o eu também está limitado aos sentidos, né? E nós temos também, e aí a minha dúvida, como é que fica a instância do inconsciente, como ficaria, né? A instância do inconsciente nesse pensamento, porque para a psicanálise o inconsciente ele tem um poder de determinação muito maior que o da consciência, né? Nós somos levados a fazer nossas ações por determinações outras que nem sempre estão conscientes, ou seja, que passam pela nossa consciência, pela vontade, né, pela volição. Então, eu queria saber como é que funcionaria essa instância do inconsciente dentro do pensamento oriental. Então, para o pensamento budista, né, isso diz respeito a esse inconsciente, é aonde a gente mira a nossa intenção para chegar. É chamado de Prabhasvara Chitta, no sistema Vajrayana. No sistema Yogacara, que é o sistema que mais influenciou a China, todo mundo fala da vacuidade, Nagarjuna e tal, mas não é o sistema que mais influenciou a China. O sistema que mais influenciou a China é o sistema do Asanga e Vasubandhu, Yogacara. Né? O Japão também. Né? E esse sistema coloca 8 níveis de consciência de gradação, assim, ó, de profundidade. O último nível é a Alaya Vijnana. O Vajrayana vai repetir os mesmos termos. O último nível eles chamam de Prabhasvara Chitta, porque eles definem essa Alaya Vijnana como conhecimento de distinção não conscientes. Aquilo conhece, distingue, mas não é consciente, a gente não conecta. A nossa mente consciente, chamada de manas, é o primeiro nível aqui em cima. Depois você tem todos esses níveis que estão no subconsciente. Por último, você tem o inconsciente. E o inconsciente é a base de toda a existência. Então você precisa mirar todo o seu treinamento para chegar nele.
Por isso que tem esse negócio que o pessoal tem uma dificuldade tremenda de explicar, e é realmente difícil de explicar, que é, para meditar, você não pode... um lado da meditação é não pensamento, que é, a gente chama de alambana em sânscrito, que é o objeto cognitivo não discursivo. É difícil de conseguir isso aí, porque tem que aprender a distinção entre memória, visualização, imaginação, concatenação, etc. Por outro lado, você tem a discursividade, que é a que a gente mais desenvolve aqui no Ocidente. Né? Discursividade, raciocínio analítico, raciocínio dedutivo, indutivo, todas essas coisas. Ok, isso está para esse lado desse tipo de meditação. Quando você junta os dois e surge os dois, depois tem uma série de métodos verificáveis passo a passo, qual o nível da sua progressão e etc., para você chegar até esse nível do inconsciente e fazer o inconsciente treinar. Aí sim a gente consegue desfazer o tal do eu independente. A pessoa, esse senso de independência, aí que consegue parar ele. Senão não consegue. Ele surge. Né? E é isso que é chamado de samsara dentro do budismo. Né? A roda, o ciclo de aflições mentais e emocionais, combinados e mutuamente determinantes, que faz a gente ficar aqui com essas angústias todas e essas questões ligadas a um monte de coisas. Por exemplo, uma das coisas que o Freud fala muito é pulsão sexual. Sim. O budismo também fala, só que chama de kama. Kama Santana. Kama quer dizer impulso sexual. O impulso sexual é esse contínuo sexual. Esse contínuo sexual magia todas as coisas e parece que o Freud e o Buda estão falando a mesma coisa. Né? Você muda um aspecto da terminologia que é a língua, mas eles estão falando a mesma coisa. Então eles chegam nas mesmas conclusões. Tem que direcionar a pulsão sexual, tem que jogar o lado da pulsão sexual para o lado criativo. Então tem todas essas questões muito interessantes que estão se conectando constantemente. Os meditadores, por exemplo, budistas, têm que lidar com a pulsão sexual. Se não lidar com Kama Dhatu, que é o lugar onde nós existimos. Nós existimos no desejo sexual, isso que o Buda falava. Esse impulso sexual está nas nossas partículas fundamentais. Dhatu, em sânscrito, quer dizer partículas fundamentais. Então isso está combinado com a gente até o último grau aqui. E não adianta falar assim, eu vou adentrar o celibato e vou renunciar à pulsão sexual. Não consegue, não dá. Está em tudo aqui. Então precisa canalizar, direcionar isso. Né? E na meditação você direciona isso. Depois, fora da meditação, você aprende a direcionar isso também. Né? Isso chama-se Kama Dhatu. A nossa existência é dentro dessa perspectiva. Né? E o Freud, sem conhecer Dharma, observando diretamente a realidade, chega no mesmo ponto. Isso que é interessante nessa questão toda. Né? Por que eu gosto do Freud? É justamente isso. Eu pego as obras dele, fico lendo e falo, o cara não teve o Buda, o cara foi lá, chegou em coisas idênticas, entende? Então isso é muito legal. Né? Então essa é eu acredito, mais uma ponte que a gente pode conversar muito entre budismo e psicanálise. Excelente. De fato, né? Porque, bom, a pulsão, né, no Freud, ela é uma característica, um tipo de instinto, né? Não como instinto natural, mas ela talvez o que Schopenhauer chamaria da vontade cega, né? Porque, bom, a pulsão ela não tem um objeto específico, ela pode satisfazer qualquer objeto, né? E ela também não cessa com você, com essa conexão com o objeto, né? O Freud diz que ela tem um trabalho constante, né? Então, nesse sentido, ela é sempre geradora de tensão, né? E aí você falando me remeteu, voltando à experiência de meditação que eu tive, pelo menos tentativa, né? De como foi difícil, né, me simplesmente deixar que as experiências fluíssem, né, que os meus sentidos fluíssem, né? Quando você, pelo menos a minha experiência foi assim, né? Eu parei, concentrei na respiração, etc e tal, aí vinham coisas na minha cabeça, parecia que a minha percepção ficava mais aguçada, que eu poderia ver qualquer barulho na rua, né? Me tirava a atenção, né? Então foi um exercício interessante porque me provocou angústia. Olha só. Eu fiquei extremamente angustiado porque assim, eu não conseguia fazer aquilo que o instrutor estava dizendo, né? Mas eu também não conseguia controlar o meu fluxo de pensamentos, né?
E aí, bom, teve uma hora que eu abri os olhos e falei, olha, não dá, né? Não dá. E parece que a proposta, né, é justamente não é reprimir os seus impulsos, né, como a gente geralmente faz, mas talvez seja possível controlá-los por meio da meditação, enfim, dessa prática dessa autoobservação. E como funcionaria isso? Por que se medita? Acho que a pergunta é essa. Então, assim, pelo lado da. Alguém perguntou 1.7 do Analetos, concorda, Plínio? Ah, Ah, sim, é. não sei, não me lembro do 1.7 do Analetos, mas assim, sabe como é que era o seu amigo Plínio aqui? Ele não decorou o Analetos. Meu pai decorou, viu? Meu pai foi pai de uma geração que tinha que memorizar os clássicos de Confúcio para poder entrar na escola. Eu não sei tanto assim, né? Esses dias meu pai veio aqui conversar comigo, mostrou os caracteres em chinês e tal, falando que aquilo ali era com todas as coisas, todas as escolas budistas, etc, tal, e também é confucionista, taoísta, e daí, meu pai é um viciado em China, mas assim, né, eu não sei responder. 1.7 do Analetos, deixa eu lembrar, não consigo lembrar, 1.7 não me lembro. Confúcio não é exatamente a minha praia, entende? Mas assim, né, voltando à sua pergunta, o Eduardo, meditar, né, para o Buda, é o instrumento que leva até a finalidade soteriológica. Nós temos Uhum. dois momentos muito distintos, mas depois tem que unir os dois distintos. Pra você ver, né? A não dualidade da coisa, né? Você está dual inicialmente, depois tem que juntar os dois. Né? Inicialmente, nós temos o seguinte, que a gente precisa fundamentar o nosso conhecimento da realidade para ter motivação para sustentar o cultivo de um método que nos leve para fora do samsara. Esse método é o método do Buda, mas ele não pode ser tomado como algo de fé. O Buda diz assim, está no livro tá no, olha só, né, que estranho, né, o Kamalashila, um autor do século VIII, ele foi para o Tibete, e tem uma discussão lá entre Kamalashila e Hashan. Hashan dizia assim, você não precisa de raciocínio analítico, você só precisa, como você disse, meditar no vazio, sem pensar nada. Qualquer tipo de discursividade e elaboração deve ser abandonada. Kamalashila, aluno de Chantrakshinda, da Universidade de Nalanda daquela época. Às vezes a gente fala Nalanda, a pessoa digita na internet Nalanda, vai cair no pessoal de Minas Gerais. Não é isso aí, não. Né? Uhum. Não é, né? Nós vamos na Nalanda lá de trás, lá da Índia, do século V, né, na Universidade Budista, que vai até o século XII. Assim, ó, ele diz o seguinte, o Buda ensinou Shamatha Vipassana Udganad, que é a união entre shamatha, serenidade, e compreensão. Tem que juntar os dois. Ok? Por quê? Porque essa compreensão é necessária para a gente gerar convicção. Quando a Uhum. gente gera convicção, porque fez uma análise, e como o Buda diz, Kamalashila colocou no livro dele sobre lógica budista, um comentário sobre a lógica budista, ele escreve assim, o Buda disse assim como, né, é o Buda falando, eu não me lembro qual lugar que o Buda falou isso lá. Buda fala, assim como a pessoa que mexe com ouro testa o ouro, verifica a pureza do ouro, a maleabilidade, a utilibilidade, etc., assim também a pessoa que escuta os meus ensinamentos deve tomá-los, mas não por respeito a mim. Então o Buda exclui essa questão do respeito, da fé em relação a ele, etc. Tem que testar. Quando a gente Uhum. testa, a gente tem que proceder à investigação. Quando a gente procede à investigação, a gente tem que ser um pouco cético. Tem que falar por quê? Será que é mesmo? E aí a gente testa. Isso vai levando a gente a essa convicção. Quando a gente chega naquela convicção de que eu realmente coloquei em teste e deu certo, aí é a hora de fazer essa meditação que você está falando, que é a meditação concentrada. Porque a Uhum. mente passa do estado de discursividade para um estado de sentimento. Talvez aí esteja a ponte para o subconsciente. Esse Uhum. sentir se transforma em meditação. E aí é um sentir seguro, né? E o sentir-se seguro dentro da segurança, né? Que se foi produzido,
e que permite a pessoa ficar dentro desse estado que impacta o fluxo total da cognição da pessoa. E aí ela tem essa coisa de, na progressão disso, uma hora ela chega no tal do estado de Nirodha, que é o estado de cessação completo do egoísmo, do senso do ser independente, da pessoa independente, do eu independente. Ah, mas então ela não deixa de existir? Não. E quando ela morre? Quando ela morre, sei lá, ela vai pro inefável. A gente não fala nada disso, porque a gente está dentro do condicionado. Quando a pessoa atingiu a libertação e morre, o corpo dela, que é condicionado, deixa de existir. Agora ela deixa de existir? Não. Ela passa a existir de uma maneira não condicionada. E a gente que está no condicionado não vê mais ela, ué. Né? Agora ela fica. E aí, como é que fica essa história toda? Bom, aí tem toda uma série de questões dentro do Vajrayana, de retorno, mas volta para ajudar, não fica lá nessa paz solitária, não, volta para ajudar, aí se mistura de novo com as pessoas, é sempre uma abertura para o outro. Mahayana, mesma coisa, volta para ajudar. Mas aí você tem um outro veículo, que é do Pratyeka Buda, que diz assim, mas algumas pessoas podem escolher não voltar. Quer ficar na paz e fala, não é um problema meu, cada um tem que ser o seu próprio mestre, então por que eu tenho que voltar lá? Né? Então, existe esse lado também do budismo, não há uma repressão para quem é egoísta, não. Você pode escolher isso aí e tá certo também. Então, a meditação nesse ponto é o quê? É a obtenção da paz desses impulsos subconscientes, do inconsciente que a gente tem, e que eles têm que estar alinhados para a gente obter paz, porque senão fica essa briga que você falou. Sudorese, pânico, vontade de sair correndo, de gritar, de chorar e etc. Isso tudo não é exatamente controlado pelo nosso raciocínio. Porque a pessoa que sente isso, ela pensa, mas por que eu estou assim? Por que eu não consigo parar? Eu não consigo parar. Aí entra a questão da concentração e do modo de vida budista, né? Que é diminuição ascética, né? Tem um ascetismo aí, diminuição de impulsos sensoriais. Né? Então tem toda uma questão. Quando a gente viu o Dalai Lama falando, perguntaram para ele assim, mas você assiste televisão? Ele falou, não, é raro de assistir televisão. Você escuta música? Ele falou, não, raro de escutar música também. Mas aí, mas o que você vê? Ele falou, não, eu vejo notícia. Eu não sei se ele consegue se livrar das aflições vendo notícia, mas assim, né? Eu acho que é uma posição viável, mas excesso de isolamento também é muito ruim. Pode provocar uma angústia imediata na pessoa, estou me isolando, estou ruim e tal. Então, eu acho que a pessoa ela tem que ser o seu próprio mestre e regular. Agora, tem que contar com a ajuda de outros, que seriam aí os psicanalistas. Tem que contar com a ajuda dos outros, né? Ou então terapeutas da psicologia, psicanalistas e etc. Tem que contar com a ajuda dos outros. Então, professores budistas qualificados, no nosso caso aqui, eu estou muito perto dos professores de alta qualificação, que são os professores do International Buddhist Confederation. Dentro dele tem um órgão interno que é o International Buddhist Council. O nosso diretor é o Dalai Lama. Né? Então, eu tenho a oportunidade de conversar com vários caras, como Daniel Goleman, por exemplo, outro Alan Wallace, o próprio Dalai Lama, outros professores como Jamchu Choden, Kensho Rinpoche, o ex-abade da Universidade Tântrica de Kyoto. Então, todos eles são... A gente tem a impressão que eles são pessoas religiosas de início, mas depois, à medida que a gente vai conversando, você vai vendo que não. Tem toda essa questão de análise, uma questão teórica muito bem fundamentada, e a gente acha que eles vivem só o mundo deles. Não, eles conhecem psicanálise também. Eu já cheguei a conversar com eles e eles diziam, não, eu já li Freud. Eu falei, como é que é? Abade tântrico lendo Freud, cara. O cara lê. Entende? É que a gente acha que aqueles mongezinhos estão lá que fazem outras coisas na vida. Não. Eles estão constantemente olhando as coisas, pensando também a realidade e tal. Né? Então, você vê como é interessante, né? É que a gente não conhece a dinâmica deles lá, mas eles são uns caras bem interessados. Agora, claro, sempre tem o pessoal mais radical. Não, sou a Buda, rapaz, para com esse negócio. Isso aí é coisa de herético, essas coisas nada a ver, né? Tem também. Né? A gente não pode achar que não tem. Né? Igual a pessoa que acha que catolicismo tem escândalos sexuais e budismo não tem. Que conversa é essa? Mano? Tá todo mundo dentro do Kamadato? Vai ter um monte. Né? Não tem essa. Né? Tem isso aí tudo quanto é lugar. Não tem jeito. Né? Mas aí cabe a gente ser o nosso próprio mestre, se cuidar e peneirar a situação e ver e tentar extrair daí as pepitinhas de ouro, diamante, etc. Né? Bom, Então professor, a gente, bom, tá finalizando o nosso tempo, mas eu queria só abordar rapidamente um último assunto que também me deixou muito, muito instigado. Eu, enquanto eu lia para a atividade lá da matéria do professor Daniel, eu tomei conhecimento de um não sei se é uma doutrina, não sei, mas um ensinamento, né? Chamada das 4 nobres verdades, né? Eu achei muito interessante
porque se aproxima muito de algumas ideias que a gente tem na psicanálise de tornar o inconsciente consciente, como essa tentativa de, ao tornar o inconsciente consciente, você consegue eliminar aquela carga de sofrimento justamente pelo desconhecimento de alguma coisa que estava te causando aflição, né? Enfim. Uhum. E eu achei muito interessante porque ali, bom, aí a gente tem o primeiro ponto que você tem que tomar consciência de que há sofrimento, de que você sofre, né? Esse sofrimento tem uma origem, me corrija se eu estiver errado, e aí tem esse sofrimento tem uma origem, aí tem a terceira, fugiu agora, que é Nirodha Satya. Nirodha, isso, Nirodha, que me Cessação. pareceu a sensação, né, tipo, essa experiência de sofrimento, ela está inscrita num tempo e espaço, ela não é eterna, né? Uhum. E o caminho que você tem que achar, né, para superar esse sofrimento. Marga Satya, a quarta verdade, isso mesmo. Então, eu li isso, eu falei assim, nossa, parece muito com exatamente esses percursos, né, que tem na psicanálise, porque primeiro, você precisa saber que você está sofrendo, né? Precisa tomar consciência de que, bom, estou mal, né? O Freud diz que o que funda a necessidade de análise é sinto-me mal. Então é preciso sentir-se mal, sentir que está sofrendo, né? Exato. Então, como é que você vê isso? Todo o caminho que a gente chama de caminho para essa inteligência desperta, um estado desperto, né? A pessoa chama de plena iluminação porque compara com a cegueira, né? Tá num quarto escuro, você acende a luz, você enxerga, acende uma lâmpada, né? Vários textos budistas falam a lâmpada para o caminho da iluminação, para essa ideia de obscurecimento. Mas também, mais antigo do que isso, é a ideia do despertar. Opa, Chego, falhou. deu uma cortadinha aqui. Mas aí eu chego nesse nível do despertar, que é isso que você acabou de colocar. Todas as minhas mentes estão despertas, estão funcionando em harmonia. Então, quando o Buda fala, o primeiro sermão do Buda é o sermão das quatro, a primeira escritura, o primeiro sermão dele é o sermão das quatro novas verdades, Kativara Satyani. Então, assim, primeira verdade é Dukkha Satya. E é essa, a verdade da insatisfação, da angústia, etc., que a gente mais estuda. Por quê? Porque a gente precisa, como você colocou, afirmar para a gente mesmo e chegar na convicção de que eu realmente preciso fazer alguma coisa para me ajudar. Então, para isso eu tenho que reconhecer o meu estado de sofrimento existencial. Não é só sofrimento mental. Minha própria existência está cheia de sofrimento. Eu preciso primeiro reconhecer isso. Quando eu reconheço isso, aí entra, né? Se esses sofrimentos têm causa e desaparecem, então é possível fazer eles cessarem definitivamente. Como que eu faço isso? Aí entra a quarta verdade. Você vê, a gente passou de problema ou defeito, a causa é a ignorância distorsiva, o apego fixado e o ódio, a raiva. Né? Essas três aí são as três chamadas três raízes, isso no nível sentimental. Né? No nível mental são outras três. Mas todas têm a ignorância distorsiva como centro. Né? Normalmente no nível sentimental a gente chama de delusão, um estado enganoso de emoções. Enquanto que no mental a gente chama de ignorância distorsiva, porque é um estado de equívoco. Eu tenho certeza que aquilo não é. Né? Agora, quando a gente remove esses três problemas, e o problema central normalmente no campo intelectivo é a ignorância distorsiva, enquanto no campo emocional é as delusões, então a gente desperta. Desperta para o quê? Para a realidade tal como ela é. E a gente tem essa visão completa, esse estar completo, o abandono da angústia, o abandono do sofrimento, o abandono do medo da morte, o abandono do medo da continuidade, o abandono do medo do fracasso, etc., né, que causa pânico, medo, e todas essas coisas, isso tudo é abandonado. Mas não é que a gente vira uma pessoa completamente incauta que faz qualquer coisa. Não. Nossa mente está super afiada, a gente percebe realmente a interdependência das coisas. Então a gente não faz coisas doidas. O maior exemplo disso é o próprio Buda, depois os outros caras que atingiram a plena iluminação, não é só ele. Né? Então a gente tem todo esse processo ali dentro. E então a sua pergunta é o que eu acho disso? Eu acho que é um método muito válido porque eu consigo botar ali em prática, testar e receber o resultado. E aquilo que eu testo não dá resultado, eu largo. Né? Então eu acho que é algo muito prático, né? Mas isso não quer dizer que depois eu não posso voltar atrás e readotar aquilo que eu larguei. Pode também, né? Então, mas o que eu acho mais interessante é que, assim como na psicanálise você tem os psicanalistas ajudando as pessoas, no lado budista você tem os professores conselheiros meditativos que fazem essa terapia também. Vai lá, você tem que escutar o cara,
uma vez por mês, na verdade são 4 vezes por mês, você tem a confissão das faltas. Então o cara vai lá e confessa para o conselheiro dele que você tem que ser um cara que, né, já seja mais experiente, estudou muitos tratados e viva aquilo que ele está falando, seja testado por aqueles alunos que querem confiar nele. O aluno tem que confiar e falar, não, esse cara é bom, eu testei, ele realmente não dá mancada. Então, 4 vezes por mês ele fala com esse cara. Não parece? Fala pra mim se não Sim, parece psicanálise. sim, Pô, cara, parece pra sim. caramba. Quando eu peguei, eu falei, mas é uma coisa. Então, e tem isso, né? E pode mudar no caso da psicanálise, você pode mudar de psicanalista. No budismo também pode mudar Sim. de conselheiro, não tá preso. Você pode mudar, não gostei mais dele, falou umas coisas que eu não entendi, pá, mudei. Né? Então, Tá. essa questão da interdependência e muita determinação com o psicanalista, do lado da psicanálise, o budismo com o conselheiro meditativo, ou conselheiros meditativos, muito válido. Ótimo. Bom, professor, não temos mais tempo, né? Brevemente seremos cortados aqui lacanianamente pelo Instagram. Queria agradecer muito a sua participação. O senhor vai voltar mais vezes. Essa conversa me estimulou a pensar outras coisas, né? Muito obrigado pela sua participação. Muito Eu obrigado que a todos agradeço. vocês aí Muito que obrigado. assistiram até agora. E, bom, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui. Eu agradeço a todos que assistiram também. Obrigado pela paciência. Obrigado pela sua paciência, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de participar aqui com você. Um momento muito bom. Muito obrigado. Ótimo, ótimo. Obrigado, professor. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.